Eu fico babébibó e meu filho não aprende nada. Não sei mais o que fazer, né? Então, esse tema aqui de hoje é quando a gente senta para ler com a criança na fase da alfabetização e fica repetindo para ela as sílabas como forma de memorização, né? E a gente fica fazendo aquele trabalho mecânico, e a criança não entende nada, e aquilo ali causa uma irritação na criança, no pai, e a gente fica assim sem saber o que faz, né? Então, grande parte do problema está relacionada à forma que a gente foi alfabetizado, tá? Então, eu e você fomos alfabetizados, em grande maioria, pelo método silábico, tá? Algumas outras pessoas, né, o método silábico com a fusão de alguns outros métodos, né, a junção de outros métodos, para compensar a falha do sistema, né? Então, todos nós, né, temos essa falha, acabamos sofrendo por causa disso, e hoje a gente cobra das crianças, né? Quem tem filho, quem ajuda alguma criança na hora da alfabetização, sofre muito com essa questão, tá? Então, as pessoas, elas têm um grande problema com essa questão, né? A nossa linguagem, ela é silábica, tá? A gente fala por meio de sílabas. Só que devido à fluência da nossa fala, a gente não consegue perceber isso propriamente dito, sabe? Então, assim, por conta disso, algumas pessoas acham esse meio um meio mais fácil de alfabetizar. No entanto, o nosso sistema de escrita é alfabético, tá? Por conta disso, a gente sofre essa questão desse conflito, né? A gente alfabetiza as crianças pelo método silábico, no entanto, a nossa escrita é alfabética, tá? Então, essa questão gera um conflito aí, e os pais não sabem disso, né? Nós não sabemos disso. Nossa intenção é somente ajudar as crianças na hora da alfabetização, e a gente não sabe muito bem do que se trata, né? Então, o que que seria o que que seriam as sílabas? O que que seria esse método silábico que eu tô falando e tudo mais, né? O que que é a sílaba, gente? São a junção de unidades fônicas, né? Uma consoante, sempre acompanhada de um código de apoio, que é uma vogal, para dar sonoridade, né? Para dar o som. Então, quando a gente fala, a gente tem a junção desses códigos, né? Que é a consoante, que pode estar acompanhada de uma outra consoante também, né? Que a gente conhece até como sílabas complexas, e mais uma vogal. A vogal tem que existir dentro da sílaba, tá? No idioma português, em outros idiomas, é a base de sustentação, é a vogal. Tudo bem? Então, a gente precisa da vogal para ter sonoridade, tá? Então, quando a gente vai... quando nós, né? Desculpa. Nós iremos falar, né? Vício da linguagem, né? Olha aí. A gente tem essa junção, né? Que a gente emite através da voz. Então, a gente não consegue, às vezes, perceber por causa dessa fluidez, tá? Então, a nossa linguagem, ela é silábica, tá? E a gente não é tão sensível a essa questão, porque a gente fala muito rápido, a velocidade no qual a gente fala, a gente não consegue perceber, né? Que a gente vai falando por sílabas. Quando eu falo assim pra você, vídeo, eu vou falando por sílabas. Se eu quiser falar bola, olha a palavra bola, e que de tanta referência a gente dá para as crianças. Bola, bala, uma das primeiras palavras que a gente pede para a criança memorizar, né? Bala, bola, bola. A gente fala na linguagem silábica. Então, a gente tende a o quê? Passar para essas crianças a linguagem silábica até na hora de alfabetizar. O que a gente precisa saber sobre esse método silábico, gente? O que é fundamental sabermos? Que esse método, ele é um método padronizado, tá? Padronizado em cartilhas, tá bom? Então, devido a esse engessamento, né, dele ser tão engessado, a gente não consegue trabalhar muito com ele, tudo bem? Alguns professores e tal que vão abordando, todo método, a gente diz que todo método é bem-vindo para a alfabetização das crianças, porque, assim, mas tem uns que são mais coerentes, né, que tem apoio científico, é o que eu vou abordar aqui com vocês hoje mais para frente, que é o método fônico, mas, por enquanto, eu vou falar só do silábico para a gente não se confundir, tá? Então,
O que seria, então, esse método silábico? É o método apoiado na memorização silábica, né? Nessa questão do B com A, do B com E, do B com I, né? Então, essa questão apoiada na junção desses fonemas em si. A gente não trabalha os fonemas individualmente, mas trabalha, sim, essa junção deles para poder apoiar a alfabetização da criança. Então, na hora da leitura, como é que isso prejudica a criança? Por a gente trabalhar com eles essa questão, normalmente a gente trabalha até no início, a gente não tem muito a questão do valor posicional dessa sílaba. Então, a gente às vezes trabalha só no início. No início da palavra, no início da palavra, no início. Ah, bola, bó. Aí fica com aquela coisa assim, bola começa com o quê? Bó. Aí a criança grava que bó é só no início. Entendeu? Aí quando vê a sílaba em outra posição, ela sofre o quê? Poxa, ela não está acostumada com aquilo, você não tem como cobrar ela aquilo. Não foi ensinado ela aquilo. Então ela fica o quê? Um pouco perdida, né? Então, o problema do método é esse. É um método que ele é engessado. Ele precisa de uma cartilha a ser seguida. É o método das cartilhas escolares. Tudo bem? Então, ele destaca a sílaba no início, tá? Então, a gente não tem aquela questão da modificação da posição. Então, tudo isso acaba sendo um prejuízo na hora de alfabetizar o pequeno e na hora da leitura, né? Principalmente, quando você senta para ler, você fica repetindo lá, tipo, casa, cá, para a criança decorar aquilo, memorizar aquilo. Gente, nós somos inteligentes, nós pensamos. Então, use isso a favor de vocês. Nós temos um sistema interligado, que é muito bonito e faz com que a gente fale, que a gente pronuncie. Vamos usar isso em favor. Vamos alfabetizar os nossos pequenos com consciência, com inteligência, sabe? Então, assim, tem muitos apoiadores do método silábico, eu não sou contra e também não sou a favor. Vamos dizer que ele é bem-vindo para quem necessita, né? Então, se a pessoa não tem outra ferramenta, use. O importante é alfabetizar a criança. Só que para quem tem conhecimento e permanecer em algo que a gente já sabe, os prós e os contras, é algo meio que, assim, ignorar o que a ciência diz como melhor, né?